Hoje nós vamos conversar sobre uma doença que afeta cerca de 2% da população, a psoríase. Meu nome é Eduardo Medeiros, eu sou médico dermatologista e vou desmistificar alguns conceitos sobre essa doença. A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele. Ela pode se manifestar em diversos graus. Pacientes podem ter psoríase de forma mais leve, mais limitada, com acometimento de áreas específicas, e outros pacientes podem ter uma psoríase muito mais extensa, muito mais abundante ao longo do corpo. De acordo com o tipo de psoríase apresentada, de acordo com a extensão das doenças apresentada pelo paciente, nós vamos definir a gravidade daquela doença que o paciente apresenta. Mas é sempre importante nós lembrarmos que a psoríase, apesar de poder ser classificada como uma doença localizada, ela possui um processo inflamatório sistêmico acontecendo por trás daquelas lesões cutâneas. Caracteristicamente, essas lesões cutâneas elas se manifestam como placas vermelhas, descamativas e costumam acontecer principalmente em áreas de extensão do corpo, como cotovelos, joelhos, e o couro cabeludo também é uma região bastante acometida. Mesmo os pacientes com lesões mais localizadas podem ter também outros comemorativos da doença. A gente sabe que cerca de 1/3 dos pacientes com psoríase, ou seja, algo em torno de 33%, podem evoluir com a manifestação articular, chamada artrite psoriásica, que é uma forma grave da doença que pode deformar as articulações e que necessita de fato de um tratamento mais intensivo, de um tratamento sistêmico. Então, sempre que nós estivermos de frente a um paciente com psoríase, é preciso que nós façamos a definição daquela gravidade de doença, tanto em relação ao acometimento cutâneo, como em relação ao acometimento articular. Hoje em dia, nós entendemos muito melhor essas apresentações da psoríase além da pele. O comprometimento articular é algo bastante importante que tem sido cada vez mais relatado, mas não para por aí. Os pacientes com psoríase são pacientes que também têm mais uma coisa chamada de síndrome metabólica, que é aumento de colesterol, aumento de glicemia, aumento de pressão, obesidade, e a gente sabe que a obesidade ela está associada à doença e ela pode piorar os sintomas da doença. Então, os pacientes com psoríase eles têm que ser avaliados como um todo, tem que ser avaliado com a equipe multidisciplinar, o acompanhamento com o dermatologista, o acompanhamento com o reumatologista em caso de articulação acometida e sim, um acompanhamento com o nutricionista, por exemplo, para auxiliar nesse processo de perda de peso, para controlar melhor a doença. Tudo isso é fundamental no manejo apropriado de um quadro de doença psoriásica. Então, hoje em dia, o nosso entendimento de psoríase vai muito além da pele. A psoríase hoje é classificada como uma doença inflamatória sistêmica e não apenas cutânea. E precisamos lembrar disso sempre que nós vamos tratar nossos pacientes para garantir um controle precoce, uma intervenção precoce e dessa forma modificar o curso da doença.